Parashá Bezot Haberahá. Moshe abençoa os judeus. O anjo da morte queria tomar a vida de Moshe, mas enquanto Moshe estava ocupado abençoando Bnei Israel, o anjo não tinha poder sobre ele. Primeiro Moshe mencionou os louvores de Hashem, e então os méritos do povo judeu. Isso ajudaria que as suas bênçãos fossem cumpridas. O Zehut, mérito especial de Bnei Israel. Moshe começou a bênção. Antes de Hashem dar a Torá aos judeus, ele a ofereceu a outras nações, mas todas elas se recusaram a aceitá-la. Nossos sábios nos contam a nação do mundo e a Torá. Hashem veio aos descendentes de Esav e lhes perguntou: Vocês gostariam de receber minha Torá? Bem, eles responderam: Depende do que está escrito na Torá. Vocês não podem matar. Hashem respondeu: Como poderemos cumprir tal lei? Protestaram os descendentes de Esav. Matar é nossa especialidade. Isaac abençoou o nosso patriarca Esav, dizendo que ele viveria pela espada. Como os descendentes de Esav não estavam interessados na Torá, Hashem foi até Amon e Moab. Vocês querem a minha Torá? Hashem lhes perguntou. Vamos primeiro escutar o que há nela. Eles responderam. Está dito na Torá, vocês não podem cometer adultério. Hashem explicou. Então nós não estamos interessados, disse Amon e Moab. Não é para nós. Hashem se dirigiu aos descendentes de Ismael, para ver se eles queriam aceitar a Torá. Eles também perguntaram o que havia escrito nela. Estava escrito nela. A Torá ordena, não roubem. Hashem respondeu. Esqueça, disse Ismael. Nosso patriarca Ismael era um ladrão. Roubar é nosso modo de vida. Hashem foi a todas as nações do mundo e lhes ofereceu a Torá, mas nenhuma delas quis aceitá-la. Finalmente, Hashem ofereceu a Torá a Bnei Israel. Eles a aceitaram sem questioná-la. Mesmo as 7 mitzvot que foram ordenadas a todas as nações do mundo, Sheva mitzvot Bnei Noah, não são guardadas por elas. Somente os judeus as cumprem. Outro Midrash. Quem testemunhará contra Bnei Israel? Depois que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído, Abraham clamou a Hashem. Por que o Senhor puniu meus filhos tão severamente? O Senhor exilou muitos deles, o Senhor matou outros, e o Senhor também queimou o seu templo sagrado. Hashem respondeu, seus filhos cometeram muitos pecados, eles precisavam de todos esses castigos para serem perdoados. Abraão argumentou, mas com todos os seus pecados, eles ainda são melhores que as outras nações do mundo, porque somente eles sofrem tantas punições. Hashem respondeu, a própria Torá virá testemunhar que Bnei Israel a negligenciou. A Torá se aproximou. Diga, minha filha, Abraham se dirigiu a ela. Você não está envergonhada de si mesmo? Você ousará testemunhar contra Bnei Israel, a única nação do mundo que está interessada em você? Mesmo que os judeus não sejam perfeitos, ainda assim eles são tzadikim se comparados a outras nações. Você pode sequer pensar em agravar ainda mais a situação deles? Embaraçada, a Torá deu um passo para trás. Ela não mais ousaria testemunhar contra Bnei Israel. Que as 22 letras do Aleph Beit se aproximem. Hashem ordenou. Bnei Israel transgrediu os mandamentos escritos com essas letras. O Aleph Beit se aproximou para testemunhar contra Bnei Israel. Aleph, Abraão chamou. Você se lembra do dia que Hashem deu os 10 mandamentos no Har Sinai? Ele começou com Eu sou Hashem. Naquele dia, você se tornou a letra mais importante de todas. Você agora teria coragem de trazer problemas para Bnei Israel? Imediatamente o Aleph baixou a cabeça e recuou. Beit deu um passo à frente. Beit, você é a primeira letra da Torá. Abraham disse. A palavra Bereshit nos conta que Hashem criou o mundo inteiro somente por causa de Bnei Israel. Você quer negar isso e declarar que Bnei Israel não são bons? O Beit ficou em silêncio. Ele não falaria contra Bnei Israel. Quando Gimel se aproximou, Abraham o desafiou. Bnei Israel são a única nação do mundo que usa tzitzit. A Torá diz, façam para vocês tzitzit, franjas em suas roupas de 4 pontas. Eles honram você, Gimel. Não os trai agora. Ao ouvir isso, o Gimel recuou.
O restante das letras viu como Aleph, Beit e Gimel estavam envergonhados. Então eles se recusaram a testemunhar que Bnei Israel havia pecado. Ainda assim, Hashem não concordou com o argumento de Abraão. É verdade que Bnei Israel tem o zehut de ser a única nação que aceitou a Torá, mas isso também os tornou responsáveis por guardar suas mitzvot. Moshe continuou. No Har Sinai, Hashem, por assim dizer, esticou sua mão direita de dentro do fogo para dar a vocês a Torá, sua lei de fogo. Desde então, os judeus têm estado próximos de Hashem, especialmente Sadiquim entre eles, que não abandonam. Quando as nações do mundo dominam Bnei Israel, Hashem protege os Sadiquim. Às vezes, até mesmo estes fiéis judeus sofrem, mas ainda assim eles proclamam: a Torá que Moshe nos ordenou é a herança de toda a comunidade judaica. Nós nos apegaremos a ela e nunca a abandonaremos, mesmo em épocas de dificuldades. Esse é o primeiro passuque que um pai judeu ensina a seu filho pequeno. Ele diz que nunca permitiremos que a Torá seja esquecida. Cada geração a transmite a seguinte como seu bem mais precioso. Uma parábola. Um nobre desapontado. O nobre deixou uma parte grande e bela de sua propriedade ao seu filho, mas esse não estava interessado em administrá-la. Ele ficava entediado em casa, ele ansiava por aventura. Assim ele tentou ser marinheiro. Depois de um tempo, ele novamente ansiava por mudança. Dessa vez se tornou um soldado em um exército estrangeiro. Ele passou vários anos em terras distantes e passou por experiências interessantes, mas ainda assim não estava feliz. Ele sentia que estava desperdiçando sua vida. Ela não tinha verdadeiro propósito. Finalmente ele decidiu: é hora de voltar para a propriedade do meu pai. Ele arrumou suas coisas e voltou para casa. Apesar da zombaria de seus servos, ele se estabeleceu nas terras de seu pai e cuidou muito bem delas. Depois de um tempo, ele se casou e formou uma família. De tempos em tempos, ele reunia seus filhos à sua volta e lhes contava: crianças, eu viajei para lugares muito distantes em busca de aventuras e felicidade. Isso foi um grave erro. Eu nunca encontrei a felicidade. Finalmente eu a encontrei aqui, trabalhando na minha terra. Agora eu sou verdadeiramente feliz. A chave para a parábola. Muitos judeus abandonam o modo de vida da Torá para buscar a felicidade em outro lugar. Outros crescem sem nunca terem aprendido a Torá. Eles nem têm conhecimento da bela herança que estão perdendo. Um judeu jamais deve se envergonhar de retornar a Yahadut, o judaísmo, mesmo tendo estado no caminho errado por muitos anos. Trata-se de sua própria herança, transmitida por seus antepassados. Quão afortunados nós somos por ter a Torá, a mais bela herança do mundo. O Passuque não diz que a Torá deve ser estudada apenas pelos Zequenim, ou por pessoas inteligentes, ou por alguém que tenha bastante tempo livre. Tampouco ela foi dada apenas aos profetas ou aos Kohanim. A Torá é a herança da nação judaica inteira. Todo judeu deve estudá-la. Moshe continuou: no Har Sinai, Bnei Israel se uniram para aceitar Hashem como seu rei. Mas advertiu Moshe: se vocês quiserem que Hashem esteja em seu meio, vocês devem viver em paz uns com os outros. Se os judeus não estão bem, Hashem os abandona. Uma parábola, um palácio sobre o rio. Um rei decidiu construir para si um palácio flutuante. Ele juntou vários barcos em um rio e construiu o palácio sobre eles. Obviamente, o palácio só se manteria de pé enquanto os barcos permanecessem unidos uns com os outros. Se eles se separassem, o palácio imediatamente desmoronaria. A chave para a parábola. Moshe disse aos judeus: enquanto vocês permanecem amigos uns dos outros, Hashem governará sobre vocês. Mas se vocês se odiarem e brigarem, Hashem não mais desejará ser seu rei. Com essas palavras, Moshe terminou de louvar Hashem e a nação judaica. Agora ele começou a abençoar cada uma das tribos em separado. Moshe abençoa Shevet Reuven. Que a tribo de Reuven viva e não morra, e que o número de seus membros nunca diminua. Como você sabe, Shevet Reuven se estabeleceu do lado leste do rio Jordão. Ele ficou separado da maioria das tribos e em constante perigo por causa dos inimigos à sua volta. Moshe, portanto, deu a essa Shevet uma bênção especial para que seus membros sobrevivessem aos ataques dos inimigos. Shevet Reuven também ficaria em uma perigosa posição, marchando à frente de Bnei Israel durante a conquista da terra pelo exército judeu.
A bênção de Moshe também incluía uma prece para que a Shevet Reuben não sofresse durante a conquista. Shevet Shimon. Essa tribo não foi incluída nas bênçãos de Moshe, porque Moshe estava zangado com a tribo de Shimon. Seus membros serviram ao ídolo Peor e pecaram com as filhas de Moab. Seu líder Zimri fora o pior de todos. Ele trouxe uma princesa midianita para o acampamento judaico. Portanto, essa Shevet não mereceu uma bênção. Moshe abençoa Shevet Yehudá. Moshe previu que os reis judeus viriam de Yehudá. Ele rezou: Por favor, Hashem, ouça os tefilot dos reis de Yehudá quando eles clamarem ao Senhor durante a batalha. Salve de seus inimigos. Hashem atendeu ao pedido de Moshe. Ele salvou Davi, Shalom e outros reis justos que rezaram a ele em épocas de dificuldade. Eis aqui um exemplo do cumprimento da bênção de Moshe. Uma história de Divrei Hayamim. Hashem responde ao rei Yehoshafat foi um dos reis justos de Judá. Certa vez, um grande grupo de nações se reuniu para atacar Bnei Israel, Moabe e Amon, o povo do Har Seir e alguns Amalequim. Os Amalequim se vestiram como Amonim, para não serem reconhecidos. Quando o rei Yehoshafat soube quão numerosos eram os inimigos, ele ficou com medo. Ele anunciou um dia de jejum e reuniu os judeus, suas esposas e filhos no pátio do Beit Hamikdash para rezar. Hashem, Deus de nossos pais, Yehoshafat clamou: O Senhor governa sobre todos os reinos da terra. Ninguém pode enfrentá-lo. Nossos inimigos querem nos expulsar da terra que o Senhor prometeu aos filhos de Abraão para sempre. O Senhor também jurou ao rei Shalom que aceitaria nossas preces e que ajudaria quando rezássemos no Beit Hamikdash. Não temos forças para lutar contra o inimigo. Tudo que podemos fazer é louvar o Senhor e implorar que, por favor, lute por nós. Um dos Levim teve Ruach HaKodesh e recebeu uma mensagem de Hashem. Ouçam todos os residentes de Yehudá, bem como o rei Yehoshafat. Hashem diz: Não tenho medo do enorme inimigo. Vocês nem terão que lutar. Amanhã, quando saírem para o deserto de Reuel, vocês verão a ajuda de Hashem. O rei Yehoshafat se curvou para Hashem, e todos os judeus caíram sobre suas faces para agradecer a Hashem por sua resposta. Os Levim entoaram louvores a Hashem em uma voz bem alta. Na manhã seguinte, Yehoshafat anunciou ao povo: Acreditem em Hashem e em seus profetas, e vocês terão sucesso. O rei ordenou que um coro de Levim marchasse à frente do exército. Eles começaram a entoar louvores a Hashem com muita alegria. Naquele momento, Hashem causou uma confusão entre os inimigos. Eles confundiram seus próprios soldados com os soldados judeus e começaram a se atacar uns aos outros. Bnei Amon e Moab primeiro destruíram os habitantes de Seir, e então mataram-se uns aos outros. Quando o exército de Bnei Israel chegou ao deserto, eles não encontraram nenhum inimigo. Tudo que podiam ver os corpos mortos esparramados pelo chão. Havia tanto espólio que levou 3 dias para os judeus recolherem tudo. Bnei Israel entrou no Beit Hamikdash com harpas e trombetas para agradecer a Hashem. Quando a notícia da miraculosa vitória se espalhou, o temor de Bnei Israel se espalhou por todas as nações. Enquanto o rei Yehoshafat governou, ninguém ousou se levantar contra ele. Moshe abençoa a Shevet Levi. Sobre a Shevet Levi, Moshe disse: O Senhor Hashem escolheu essa tribo para servi-lo. Ao líder da tribo, Cohen Gadol, foi dado o privilégio de usar os Urim e Vetumim. A Shevet Levi jamais se juntou ao restante dos judeus quando eles pecaram no deserto. Os Levim não reclamaram sobre o Man, nem choraram junto com o restante de Bnei Israel quando os espiões voltaram e falaram mal de Eretz Canaã. Depois do incidente do bezerro de ouro, eles aceitaram matar os pecadores, mesmo que fossem seus parentes próximos. Durante todos os anos que estiveram no deserto, eles realizaram Brit Milá em seus filhos. Enquanto o restante de Bnei Israel, não. Bnei Israel tinha medo de um vento devastador que soprava no deserto e que poderia fazer mal aos seus bebês depois de um Brit Milá. Mas os Levim, de qualquer maneira, faziam Brit Milá em seus recém-nascidos. Eles mereceram ensinar Torá ao povo judeu e realizar a Bodá no Mishkan e do Beit Hamikdash.
Abençoe-os, Hashem, com riquezas, visto que eles estão sempre ocupados com o serviço dos céus. Destrua seus inimigos. Se alguém que não for um Cohen tentar fazer a avodá, castigue imediatamente. Moshe também previu que os descendentes dos Leviim, os Hashmonaim, Matitiahu e seus filhos lutariam contra os gregos. Assim ele implorou a Hashem que destruísse seus inimigos. Moshe abençoa Shevet Benjamim. Hashem ama de forma especial a Benjamim, o filho mais novo de Jacó. O que havia de tão especial acerca de Benjamim? Número 1. Benjamim foi o único dos filhos de Jacó que nasceu em Eretz Israel. Isso era um grande zerut, um grande mérito. Número 2. Benjamim foi o único irmão que não esteve envolvido na venda de Yosef. Até mesmo o próprio Yosef era culpado, pois ele falou Lashon Hará de seus irmãos ao pai. Número 3. Benjamim serviu a Jacob durante a velhice desse. Jacob costumava se apoiar nele quando caminhava. Número 4. Durante toda a sua vida, Benjamim nunca pecou. Há 4 tzadikim que morreram sem nunca terem pecado. Número 1. Benjamim. Número 2. Aram, pai de Moshe. Número 2. Ishai, pai do rei Davi. Número 4. Quilav, um dos filhos do rei Davi. Hashem diz, no Beit HaMikdash os judeus rezarão e eu terei piedade deles. Como posso permitir que este seja construído na terra de um Shevet que vendeu seu irmão mais novo como escravo sem piedade? Portanto, o Beit HaMikdash será construído na porção da terra de Benjamim. A Shekinah sempre repousará ali. Moshe abençoa a Shevet de Yosef. A bênção incluía Menash e Efraim. A porção de Yosef em Eretz Israel será a mais desejável de todas. Suas frutas amadurecerão cedo e serão doces como mel, por causa do orvalho do céu e da abundância de água sobre o solo e de muita luz do sol. Sempre haverá frutas para serem comidas, mesmo quando não tiver chuva. Porque Shevet de Yosef mereceu uma bênção tão magnífica? Isso foi uma recompensa para Yosef. Quando ele era governador do Egito, ele assegurou que a família inteira de Jacó tivesse comida suficiente o tempo todo, mesmo durante a época da fome. Midá, Keneged Midá. Hashem abençoou sua terra com alimentos especialmente deliciosos. Um líder da Shevet Efraim será designado, alguém cuja força é comparada de um touro, e a grandeza aos belos chifres do animal Reem. Moshe comparou Yehoshua, que veio da Shevet Efraim, a um touro e a um reem. Por sua força, ele poderia derrotar os 31 reis de Eretz Canaã e se apossar da terra. Yehoshua baterá dezenas de milhares de inimigos. Outro líder, o juiz Gidon, da Shevet Menash, também matará milhares na guerra. Moshe abençoa a Shevet Zebulun e a Shevet Itzacar. Você, Zebulun, é uma tribo de mercadores. Que vocês tenham muito sucesso em suas viagens de negócios, pois com seus ganhos você sustentará a Shevet de Isacar, cujos homens estão sentados estudando Torá. Vocês, membros de Isacar, serão bem-sucedidos no Beit HaMikdash, onde estudam Torá. Muitos juízes do Sanhedrin virão de sua tribo. Tanto Zebulun quanto Yetzacar encontrarão tesouros nas areias das praias, onde estão localizadas suas porções de terra. No mar, eles acharão o rilazon, de onde obtemos a tinta azul esverdeada para o tzitzit. Com a areia branca da praia, eles produzirão vidro bonito e cristalino. E no oceano, eles pescarão peixes muito caros. Por causa desses lucros, Zebulun também terá tempo para estudar a Torá. Muitos comerciantes não-judeus visitarão Eretz Israel para fazer negócios com os mercadores de Zebulun. Eles ficarão curiosos para conhecer a capital judaica. Ao ver o Beit HaMikdash e ao entender que todos os judeus servem ao Deus único e cumprirem as leis da Torá, eles ficarão tão impressionados que vários deles tornar-se-ão guerim. Jamais vimos uma nação tão justa, eles dirão. Eles até oferecerão corbanotes no Beit HaMikdash. Moshe abençoa Shevet Gad. Bendito é Hashem que deu a essa tribo campos amplos e abertos para os seus imensos rebanhos. Você se lembra que a Shevet Gad se estabeleceu ao lado leste do Rio Jordão, na terra de Shihon e Og? Seus membros precisavam de vastos campos para seus animais pastarem.
Shevet Gad é comparada a uma leoa. Essa Shevet estava constantemente cercada por inimigos. Portanto, ela precisava de uma bênção especial para ter força para vencê-los. Uma razão por que os membros dessa tribo escolheram as margens leste do Rio Jordão é que eles queriam que Moshe fosse enterrado em suas terras. Louvado seja essa Shevet por concordarem em ir à frente do exército quando os judeus conquistarem Eretz Canaã. Moshe abençoa Shevet Dan. Essa tribo é comparada a um jovem leão. Moshe comparou todas as tribos que viviam perto da fronteira a leões. Elas protegiam as demais tribos de invasores. Parte da terra de Dan ficava na fronteira ao norte de Eretz Canaã. No entanto, Dan não era tão forte quanto a Shevet Gad. Portanto, ele era comparado somente a um leão jovem, e não a um leoa-mãe, que é um animal muito forte. Moshe continuou: o rio Jordão sai da terra de Dan e irriga seus campos. De fato, o nome Dan, Jordão, quer dizer que flui da terra de Dan. Moshe abençoa Shevet Naftali. Os membros dessa Shevet ficarão muito felizes com a sua porção de terra, porque ela está repleta de bênçãos de Hashem. O mar do Quinéret estará em seu território. Ele está cheio de peixes saborosos. A tribo também desfrutará a deliciosa produção do vale de Guinossar, famoso por suas belas frutas. Moshe abençoa Shevet de Asher. Essa Shevet é abençoada com muitos filhos. Como isso se concretizou? Shevet Asher se multiplicou extraordinariamente no deserto. Na primeira contagem, em Bad Mitzvah 1:41, ele tinha 41.500 homens. Na segunda contagem, em Bad Mitzvah 26:47, o número aumentara para 53.400 homens. Essa Shevet também foi abençoada com belas filhas. Um grande número delas se casou com Kohanim e Gedolim e, em tempos mais tarde, com reis. Muitas oliveiras crescerão na porção da terra de Asher. Os membros dessa tribo terão tanto azeite de oliva que até mesmo se banharão nele, tal como reis. As outras tribos comprarão azeite de Asher em troca de produtos. No ano de Shemitah, quando os campos de Eretz Israel não são trabalhados, as árvores de Asher continuarão a produzir azeitonas. Todos virão e pegarão um pouco, já que todos os frutos são hefker, sem dono. Durante o ano de Shemitah, todos os judeus desfrutarão dessas azeitonas. Como resultado, Shevet Asher será muito querido. Asher, sua porção de terra, terá montanhas que contêm ferro e cobre. Os membros de sua tribo serão abençoados com força na sua velhice, tal como em sua juventude. Moshe concluiu suas bênçãos separadas para as tribos. Agora ele abençoou todos os Bnei Israel em conjunto. A bênção para a nação inteira. Não há ninguém como Deus dos judeus, cuja Shekinah habita os céus e vem para auxiliá-los. Ele criou o mundo e o governa. Ele derrotou os poderosos gigantes de Com e Og, e disse a vocês que os destruíssem. Eu prevejo que em Eretz Israel cada judeu viverá em segurança sob sua oliveira ou figueira. Vocês se espalharão por toda a terra. Não precisarão ficar todos juntos em um só lugar, por medo de um ataque inimigo. A terra será produtiva, tal como os patriarcas prometeram em suas bênçãos. Quão afortunado é você, Israel, cuja ajuda é através de Hashem. Seus inimigos ficarão com tanto medo que negarão sua verdadeira identidade. Isso se tornou realidade na época de Yehoshua. Os Givonim se vestiram como uma nação distante e negaram ser uma das 7 nações de Eretz Canaã. Moshe terminou aludindo. Suas vitórias aqui nesse mundo são apenas um sinal de amor de Hashem por vocês. Seu verdadeiro sucesso e grandeza serão no Olam Rabá. Moshe se despede de Bnei Israel. Tanto Moshe quanto Bnei Israel sabiam que ele morreria antes do final do dia. Em muitas vezes fiz com que se irritassem ao ensiná-los Torá e Mitzvot. Moshe disse a Bnei Israel: perdoe-me. Nós já perdoamos você, responderam Bnei Israel. Nosso Rebbe, nós também o aborrecemos e causamos problemas a você. Perdoe-nos. Eu já os perdoei, Moshe respondeu.
Ansiosos, Bnei Israel perguntaram: Nosso Rebbe Moshe, nós sempre confiamos em você para nos guiar e rezar por nós. Como poderemos continuar vivendo sem você? Moshe os corrigiu: Jamais depositem sua confiança em um ser humano, mesmo que ele seja uma grande pessoa. Vocês devem confiar somente no Criador, que existe para sempre. Ele com certeza os ajudará. Vocês podem abrir seus corações para ele, mesmo que tenham pecado. Encorajados, Bnei Israel confirmaram as palavras de Moshe. Nós acreditamos em Hashem. Com o coração pesado e muitas lágrimas, Moshe e Bnei Israel se despediram um do outro. Moshe os consolou. Verei vocês de novo em Tehiat Hametim. Hashem ordenou a Moshe, suba no Har Nebo. Em plena luz do dia, todo Bnei Israel viu Moshe se afastar. Midrash nos conta. Nenhuma pessoa pode parar Hashem. Por 3 vezes, pessoas ameaçaram não deixar que Hashem realizasse seus planos, mas elas não tinham poder para pará-lo. Número 1. Bnei Israel disseram: Não deixaremos que Moshe suba na montanha para encontrar sua morte. Nós o forçaremos a ficar aqui. Não nos separaremos de nosso líder, que nos tirou do Egito e nos deu a Torá. Não há ninguém que possa substituí-lo. Hashem respondeu: Nós veremos se alguém o impedirá de ir embora. Moshe deixou o Bnei Israel no meio do dia, em frente a todo o povo, e ninguém se atreveu a pará-lo. Número 2. Alguns perversos da geração de Noa se vangloriavam. Nós nunca deixaremos que Noa entre na arca. Se virmos ele apenas tentando, nós já pegaremos machados e quebraremos toda ela. Mas Hashem levou Noa e sua família para dentro da terra da arca, em plena luz do dia. Ele a rodeou com ursos e leões. Nenhum dos Rechaim se atreveu a chegar perto. Número 3. Os egípcios ameaçaram: Os judeus jamais sairão de nosso país. Se eles apenas tentarem, nós mataremos todos. Mas todos os judeus, com suas esposas e filhos, saíram durante as horas mais claras da manhã, diante dos olhos dos egípcios. Depois da praga da morte dos primogênitos, os egípcios ficaram com muito medo de protestar. Assim que Moshe ouviu a ordem de Hashem, ele deu um salto gigante e atingiu o topo da montanha. Ele queria cumprir as palavras de Hashem o mais rápido possível. Moshe vê Eretz Canaã. Estendida à sua frente, Moshe viu a terra prometida. Hashem indicou onde ficaria a porção de cada Shevet. Aqui é a porção de Judá, ele mostrou a Moshe. Ali é a porção de Benjamim. Hashem também mostrou o que aconteceria em cada Shevet no futuro. Por exemplo, quando Moshe olhou para Shevet de Dan, ele viu a Mirra, que construiria uma imagem ali. Ele também teve uma visão do juiz Shimshon, Sansão, da Shevet de Dan. Ao olhar para a terra de Efraim, ele teve uma visão de Yehoshua, da Shevet de Efraim, subjugando os 31 reis de Canaã. Moshe viu tudo o que aconteceria com Bnei Israel até o Tehiat Hametim, até a ressurreição dos mortos. Hashem disse: Agora vá para os patriarcas, Moshe, e lhes diga que eu cumpri minha promessa de dar Eretz Israel aos seus filhos. Moshe falece. Hashem trouxe para baixo 3 anjos do céu. O anjo Micael preparou uma bela cama para Moshe. Ela era de ouro, coberta de pedras preciosas, e tinha travesseiros de seda. O anjo Gabriel esticou os lençóis de linho da cabeceira, e o anjo Zagzael na outra ponta da cama. Deite-se e feche seus olhos, Hashem ordenou a Moshe. Hashem então disse à alma de Moshe: Minha filha, você esteve no corpo de Moshe por 120 anos. Agora saia. Mestre do universo, Ribono Shalom, respondeu a alma. Eu sei que o Senhor governa sobre o morto e o vivo, e que o Senhor me criou e me colocou no corpo de Moshe. Mas eu quero ficar aqui. Eu apreciei ficar no corpo de um tzadik como este. Não demore, Hashem disse à alma. Eu elevarei você aos mais elevados céus. Você ficará sob meu trono, próxima aos anjos. Hashem, por assim dizer, fechou Moshe. Isso fez com que a alma de Moshe voasse de volta ao céu com alegria e contentamento. Uma parábola. Os 2 navios. 2 navios estavam no porto, um saindo e outro voltando de uma viagem. O navio que estava saindo atraiu uma multidão à praia. As pessoas agitavam-se em seus chapéus, batiam palmas e sorriam.
que o evento animado e empolgante de ver um navio sair para sua jornada. Ninguém na multidão prestou atenção ao navio recém-chegado. Somente um espectador muito sábio observou: o navio que chega merece uma grande recepção. Em vez disso, todos prestam atenção ao outro. O recém-chegado já passou por muitas tempestades e trouxe em segurança sua tripulação e sua carga. Mas quem sabe o que acontecerá com o navio que parte? A chave para a parábola. Quando a criança vem ao mundo, nós ficamos felizes, e quando uma pessoa falece, nós choramos. Mas o rei Shelomo diz em Kohelet: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É claro que um bebê recém-nascido causa muita felicidade, pois esperamos que essa criança leve uma vida de Torá e mitzvot. Mas quem pode saber? É somente ao final de sua vida que vemos a grandeza de um tzadik. Ele passou com sucesso por vários testes na vida e volta para casa com a sua mercadoria, a Torá e as mitzvot. Assim, o dia de sua morte é maior do que o seu nascimento. Agora o tzadik atingiu o propósito pelo qual foi trazido ao mundo. No dia da morte de Moshe, sua retidão tornou-se conhecida a todos. Hashem enterra Moshe. Os anjos carregaram o corpo de Moshe até seu túmulo, que Hashem já havia preparado nos 6 dias da criação. Hashem ele próprio enterrou Moshe e fechou o túmulo. Dessa forma, Hashem recompensou Moshe por ter tirado o corpo de Yosef do Egito para ser enterrado em Eretz Canaã. Nossos sábios nos contam. A Torá nos ensina a ser benevolente. No começo da Torá, nós vemos que Hashem foi bondoso com Adão e Havá. Ele fez roupas para cobri-los. A Torá termina nos falando sobre outro Hesed, bondade de Hashem. Ele enterrou Moshe. E entre o começo e o final da Torá, encontramos inúmeros exemplos da bondade de Hashem. Hashem, ele próprio, veio visitar Abraham quando esse se recuperava do Brit Milá. Hashem, ele próprio, consolou Jacob após a morte de sua mãe Rivká. Hashem alimentou o Bnei Israel com o maná no deserto. Hashem estabeleceu o exemplo para nós cumprirmos as mitzvot e sermos bondosos. Vestir e alimentar os pobres, visitar os doentes, consolar os enlutados e enterrar os mortos. Uma história. Bondade e a sua recompensa. Rabi Shimon, um homem sagrado, implorou a Hashem que ele revelasse quem seria seu vizinho no Gan Eden. Hashem lhe mostrou que seria um determinado açougueiro. Rabi Shimon ficou desapontado. Eu estei torado dia e noite, ele pensou, para terminar na companhia de um homem comum? Ele decidiu então descobrir mais sobre o açougueiro e viajou até a cidadezinha onde esse morava. Ao chegar lá, foi convidado para a casa do açougueiro. Rabi Shimon viu que o seu anfitrião era uma pessoa rica. Ele lhe serviu as mais finas iguarias. No 8º dia de sua visita, ele perguntou ao açougueiro: tenho um pedido pessoal para fazer a você. Gostaria de conhecer alguns detalhes sobre a sua vida. O açougueiro concordou e começou a contar a Rabi Shimon a história de sua vida. Desde que comecei a trabalhar, sempre fui um açougueiro. No começo eu ganhava muito pouco dinheiro, mas depois fiquei rico. Todo era de Shabat, passei a distribuir carne para todos os pobres dessa cidadezinha, bem como para todo estrangeiro necessitado que chegasse aqui. Continuo a fazer isso até hoje. Também dou grande parte do meu dinheiro para a caridade. Que você permaneça por muitos anos nesse bom caminho. Rabi Shimon desejou-lhe de todo o coração. Mas talvez você se lembre de ter feito algo realmente excepcional. Bem, na verdade, eu me recordo de um incidente que me aconteceu certa vez. Respondeu o açougueiro. Eu faço negócios com navios que chegam ao porto aqui perto. Uma vez o capitão de um barco me disse: tenho algo muito raro e valioso em meu navio. Dê-me 10.000 moedas de ouro e será tudo seu. Pedi a ele que descrevesse a mercadoria, mas ele se recusou. Enquanto conversávamos, ele aumentava o preço, chegando finalmente a 40.000 moedas de ouro. Eu sabia que esse capitão não pediria tanto dinheiro se o que tivesse oferecendo não valesse tudo isso. Assim coloquei os 40.000 moedas de ouro sobre a mesa. Agora imagine o que ele trouxe de dentro do navio. Um grupo de 200 judeus tristes e abatidos, que ele mantivera preso. Eles são seus, disse o capitão. Como fiquei feliz por ter tido a chance de realizar uma mitzvah tão grande como essa. E quando o capitão revelou que se eu não tivesse comprado os prisioneiros, ele os teria matado e jogado todos no mar, minha alegria foi infinita. Eu trouxe o grupo inteiro para minha casa. Depois de alimentá-los e vesti-los, providenciei um lugar para todos dormirem. Havia alguns rapazes e moças entre eles,
e eu até formei alguns casais. Uma das moças era excepcionalmente bela e refinada, e sugeri ao meu filho que seria uma grande mitzvah se ele casasse com ela. Ele concordou prontamente. Depois de um tempo, o casamento aconteceu. Além de meus parentes e amigos, também convidei as pessoas que estiveram juntas no navio. Durante a comemoração, notei que um dos antigos prisioneiros, um jovem rapaz, chorava amargamente. Por que você está tão triste? Perguntei-lhe. Ele se recusou a me dizer. Levei-o para um quarto particular e insisti que contasse a verdade. Finalmente ele disse: Eu realmente não deveria estar contando isso a você, mas é um fato. No dia que fomos levados como prisioneiros, a noiva de seu filho prometeu se casar comigo. Eu me senti terrivelmente triste pelo jovem rapaz e lhe ofereci uma soma em dinheiro como compensação, mas ele não aceitou. Eu preferia ter essa moça como minha esposa do que ganhar todo o ouro e prata desse mundo, ele respondeu. Quando vi a dor do rapaz, eu chamei meu filho. Expliquei-lhe o que estava acontecendo e disse: Agora faça um reset com esse jovem rapaz e dê o get à sua noiva. Meu filho obedeceu. Mais uma vez organizei um casamento, dessa vez o jovem sendo o noivo. Também dei ao novo casal dinheiro suficiente para viverem confortavelmente. Quando Rabi Shimon ouviu sobre esse ato de extremo altruísmo, ele ficou muito emocionado e exclamou: Bendito é Hashem que me deu um vizinho tão especial no Gan Eden. O túmulo de Moshe. O túmulo de Moshe ficava em uma montanha nas planícies de Moab, oposto ao lugar onde Bnei Israel certa vez serviram ao ídolo Baal Peor. O Zerut de Moshe ajudou a expiar esse pecado. Nós vemos como esse grande líder continuou a ajudar Bnei Israel mesmo depois de sua morte. Uma voz celestial anunciou a Bnei Israel que Moshe não estava mais vivo. Um luto intenso se seguiu. Hashem ele próprio chorou. Quem irá rezar quando Bnei Israel pecarem, como Moshe costumava fazer? Céus e terra choraram pela morte deste tzadik. E Yehoshua ficou de luto por seu grande Rebbe. O luto de Bnei Israel durou 30 dias. Durante esse tempo, eles permaneceram nas planícies de Moab. E Yehoshua suplicou a Hashem: Por favor, mostre-me onde fica o túmulo de Moshe. Mas Hashem respondeu: Isso é algo que ninguém nunca saberá. Porque a localização do lugar onde Moshe foi enterrado é um segredo. Uma razão é que os não-judeus ergueriam ídolos no túmulo desse grande homem. Até mesmo Bnei Israel considerariam o local sagrado e ofereceriam sacrifícios ali. Depois da morte de Moshe, Yehoshua se tornou o novo líder. Bnei Israel obedeceram da mesma forma que obedeceram a Moshe. Nunca houve um Navi como Moshe. Nós conhecemos os nomes de 48 profetas. Talvez alguns deles sejam familiares a você, como Eliarro, Elisha, Shaiarro, Yemiarro e Ezequiel. Mas nenhum deles foi um Navi tão grande quanto Moshe. Moshe falava com Hashem assim como você fala com um amigo, totalmente acordado e sem ter medo. Todos os profetas depois deles faleciam quando ouviam a voz de Hashem. Alguns deles só conseguiam receber nevoar enquanto dormiam, e as mensagens que recebiam de Hashem não eram tão claras quanto as visões de Moshe. Quando Moshe faleceu, o man parou de cair, as nuvens de glória se foram, e a fonte de Miriam deixou de dar água. Nenhum outro navio depois de Moshe realizou milagres na frente da nação inteira, como fez Moshe por 40 anos. Eles não precisavam mostrar milagres a todos os judeus, já que Bnei Israel acreditavam na Torá dada a Moshe e passaram essa emuná a seus filhos. O Midrash nos conta. Satã reclama. Quando Bnei Israel termina de ler a última paraxá na Torá, no Beit HaKnesset, Satã, o anjo mau, volta a Hashem e zomba. Veja quão felizes ficaram os judeus quando terminaram a Torá. Ora, eles mal podem esperar para chegar ao final. Você está errado, Hashem defende Bnei Israel. Eles amam a Torá, e é por isso que imediatamente voltam ao começo. Para provar que Satã está errado, é nosso costume começar uma nova leitura da Torá desde Bereshit, tão logo chegamos ao final de Vezot Habrahá. Nunca tentamos terminar a Torá. Nós sabemos que o povo judeu, a Torá e Hashem são um, e eles estão unidos para sempre.